Glória a Deus. Zacarias capítulo 9, vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza, amontoou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade, jogará as riquezas dela no mar. Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo, terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom será como Jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe, nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros de esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como meu arco de guerra e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo, eles engolirão os inimigos, pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor seu Deus os salvará como rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9 de Zacarias, o profeta trazendo as palavras de encorajamento para que o povo continuasse a obra de reconstrução do templo e da cidade, depois de mais ou menos 14, alguns acreditam 16 anos que a obra tinha sido paralisada nos tempos da restauração de Esdras e Neemias. No capítulo 9, Zacarias agora fala acerca da nossa verdadeira esperança, da esperança do povo de Deus, onde nós devemos realmente estar depositando a nossa esperança. Muito importante, amados, e a gente percebe isso no profeta Zacarias, desse livro. Nós temos uma visão clara, à luz de Deus, acerca do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. A luz de Deus sobre a nossa vida é que realmente vai nos manter encorajados, com propósito, renovados, fortalecidos, e é isso que o Espírito Santo e a palavra de Deus vai trazer o tempo todo para a nação de Israel nesse tempo,
E para nós que conhecemos ao Senhor e a sua palavra, Deus quer nos dar uma visão clara do que Ele já fez no nosso passado. Ele nos perdoou, Ele nos arrancou das trevas, Ele nos tirou do domínio do pecado. Ele quer que a gente tenha uma visão correta, clara do presente. Nós estamos participando do que Deus está fazendo. Nós temos um lugar em Deus e no seu corpo e na sua missão nesta hora. Nós precisamos ter luz de Deus quanto a isso. Isso nos deixa fortalecidos e encorajados. E luz quanto ao nosso futuro. Nossa esperança real, a nossa esperança segura e inabalável não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança está no Senhor, que habita em nós, que está em nós, mas que virá para o reino plenamente manifestado. Ou seja, nós devemos viver com a luz do que Ele fez, do que Ele está fazendo e da volta dEle. A eternidade deve ser o que nos inspira cada dia. Nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança está no nosso Senhor, no Messias, que veio e voltará. Capítulo 9 de Zacarias, ele fala sobre a esperança de Sião. Onde deve estar a esperança do povo de Deus? Os povos, os seres humanos, eles tendem a colocar a sua esperança em coisas vazias e falsas, em falsos deuses, em falsas convicções. Pessoas têm convicções de que aquilo que eles acreditam vai sustentá-los, vai fazer com que a vida deles tenha sentido. Isso é a tendência do coração humano, falsas esperanças que não levam a gente a lugar algum. Somente o Senhor, somente em Cristo, nós temos a verdadeira esperança, uma esperança que é real agora e uma esperança que é real na eternidade, só no Senhor. E aí o texto do capítulo 9, nós percebemos algumas coisas que vale a pena a gente destacar. Do capítulo 9 a 11, Zacarias vai falar sobre a primeira vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus na primeira vinda. Do capítulo 12 ao 14, Zacarias vai falar da segunda vinda, do reino manifesto de maneira plena. E aqui no capítulo 9, antes de falar sobre o Messias, o profeta vai denunciar justamente as nações e a humanidade por colocar a esperança em coisas falsas. E aí nós podemos destacar pelo menos 3 esperanças falsas que as pessoas alimentam. Primeiro, a esperança no poder e na sabedoria humana. Perceba comigo o versículo 2. É interessante ver que no versículo 1, a profecia é a seguinte: a sentença pronunciada pelo Senhor contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, vai mostrando aí o nome de cidades mais importantes de nações ao redor de Israel. Então o texto está falando aí sobre a Síria, a Fenícia, e vai falar sobre a Felístia, de onde vinham os filisteus. E olha o que o Senhor diz no versículo de número 2: também repousa sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, Tiro e Sidom, essas grandes cidades, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza. Então, Deus está dizendo o seguinte: essas cidades, grandes cidades destas nações, elas possuíam grande sabedoria, construíram grandes impérios. A força humana, ela nos impressiona. Se nós formos a alguns países que a gente sabe extremamente ricos, e a gente vê as grandes construções, e na nossa própria nação, você vai em capitais, você vê grandes construções, nós ficamos admirados, como que o homem tem essa capacidade da engenharia, a capacidade das grandes descobertas científicas. Mas você sabe o que Deus está dizendo aqui? Que estas coisas não vão sustentar essas nações. Há muita gente colocando a esperança naquilo que o homem consegue alcançar, na sabedoria humana, nas suas próprias conquistas. E a profecia do capítulo 9 é: o Senhor vai destruir todas essas coisas. Confiança no poder humano. Quantas pessoas no Brasil, e muitas vezes, infelizmente, irmãos nossos, eles estão confiando em um determinado governo.
Eles acham que um governo específico vai resolver tudo. Nós podemos até ter preferências no sentido de algumas ênfases de alguns governantes, mas a nossa esperança, a esperança da igreja está em Cristo, e não no poder humano, na sabedoria humana. Na China, por exemplo, muitos irmãos já sabem disso, a Bíblia que o governo permite ser lida, não tem Gênesis nem Apocalipse, porque um governo comunista não acredita no criacionismo, e nem admite a vinda de um reino, de um rei perfeito, porque para eles já tem isso. E às vezes nós achamos isso estranho, mas nós podemos ter a Bíblia completa, mas está achando que as situações da nossa nação serão resolvidas pelo governo A ou B, e isso gera idolatria e rivalidade. A igreja coloca sua esperança e confiança no Senhor, e não no poder e na sabedoria humana. A segunda esperança falsa que a gente percebe aí, que também é uma tendência da humanidade, versículo 3 fala: Tiro edificou uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama nas ruas, ou seja, as riquezas, os bens materiais. Quantas pessoas começam a idolatrar o que tem, elas acham que a pessoa vale o que ela tem, elas começam a ter tanto apego às coisas materiais e colocam a esperança que isso vai saciar as suas necessidades, vai suprir as suas carências, que isso vai fazê-la mais feliz. E quantas pessoas acreditam nisso, irmãos? Falsa esperança. O texto está dizendo que Deus vai destruir tudo isso, todas as coisas materiais vão ficar, não preenche o coração humano. E em terceiro lugar, a gente percebe aí também a denúncia contra a falsa esperança no orgulho e na vaidade humana. Olha o versículo de número 6. Podemos ver o versículo 4 primeiro. O Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar. Tiro será consumida pelo fogo. Essas cidades aqui, sobretudo, eram potências marítimas, onde grandes navios que eles se orgulhavam, e Deus está dizendo que ia destruir todas essas coisas. Versículo 5 fala: Asquelon verá isso, ficará com medo, Gaza ficará com medo, terá grande dor. Aqui, amado, Deus está falando do juízo que alcançou essas nações, historicamente falando, e o juízo que vai vir sobre a terra também vai destruir todo o poder humano, toda a construção humana, todo o apego que o ser humano tem às suas próprias vaidades e conquistas. E aí o versículo 5 diz: porque a sua esperança estará perdida. A grande coisa de você e eu colocarmos a esperança em coisas falsas é que essa esperança é perdida, não vai levar a lugar algum. E ainda que o homem na terra, na sua vida aqui, tenha muitos bens, muita prosperidade, consiga alcançar muito êxito, o que será isso diante da eternidade? Será nada, será ineficaz, será totalmente perdido, como a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. Jesus mostra que aquele rico nenhum benefício teve após a sua morte, porque as coisas dessa terra vão passar, e é uma denúncia que o Zacarias está falando. Deus vai trazer juízo sobre todos eles, por causa do orgulho. Olha o versículo 6, um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Todo orgulho será destruído. Então todo sistema político, econômico, ou sistema religioso que coloca a esperança das pessoas nos ídolos, nas imagens, nas falsas doutrinas, tudo isso será destruído. E qual é a esperança de Sião? Qual deve ser a nossa esperança, amado? A nossa esperança deve estar no reino de Deus. O reino de Deus é o reino inabalável, é o reino eterno, é o reino que está no Messias, no Senhor. E nós sabemos que Zacarias é o profeta mais messiânico depois de Isaías. Falou mais de 20 vezes sobre o Messias. Detalhe da profecia, 520 anos antes de Cristo, olha o que ele fala acerca do Messias. Versículo 9, ele diz: alegre-se muito, ó filha de Sião. Em que nós devemos alegrar? Exulte, ó filha de Jerusalém, porque o seu rei, aleluia, vem até você. O seu rei vem até você. O Messias está vindo aqui, anunciando a primeira vinda dele, e ele diz como ele é justo. Os reis humanos, eles assumem o poder
e logo começam a explorar, querer dominar, querer impor, mas o nosso Senhor Jesus, Ele é justo. O nosso Senhor Jesus, o texto diz, Ele é o verdadeiro Rei, Ele é o Salvador, só há um, Ele é o Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento, profetizando aqui como Jesus entraria em Jerusalém, não com um cavalo de guerra, não com aquilo que impressiona os homens, mas montado no jumentinho, porque o poder do nosso Deus é o poder da humildade, é o poder da santidade, é o poder da justiça, não é o poder corrompido da vaidade humana, do orgulho humano, da aparência. Jesus, Ele revela o tempo todo que o reino dele, Ele coloca dentro de nós, e isso escandalizou os religiosos, isso confundiu os sábios do seu tempo, porque o homem espera a vinda deste Messias como um rei poderoso de guerra, e ele vem montado no jumentinho, mostrando que o reino dele está dentro de nós, e que a nossa esperança não deve estar no nosso braço, na nossa força, mas na presença dele na nossa vida. Então, esse rei humilde, todo poderoso, ele deve ser a nossa esperança. Ele é o Senhor, e o texto diz, alegre-se muito, filha de Sião, alegre-se, povo de Deus, alegre-se o Israel, o remanescente, alegre-se, a alegria verdadeira, a esperança verdadeira está nele, e ele não é só o Salvador de Israel. Versículo número 10, diz que ele destruiria os carros de guerras, os cavalos, o arco de guerra, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar. Ele é o rei de todas as nações, não só de um povo. Ele é o rei que quer alcançar todos os povos. E aí, somente em Jesus, amado, a nossa esperança deve estar firmada. E aqui algumas razões por que nós devemos colocar a nossa esperança somente em Jesus. Primeiro, porque só Ele realmente nos protege plenamente. A proteção, e nós vivemos numa nação com tanta insegurança, mas a verdadeira proteção, a verdadeira segurança vem da presença do nosso Senhor, da confiança no nosso Senhor Jesus. Versículo 8, a palavra de Deus diz isso: eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras. Que coisa maravilhosa você saber que o Senhor se acampa ao seu redor. Amado, o Senhor habita no seu povo e Ele nos protege de todo mal. Então nada de ruim vai acontecer conosco? Pode acontecer, e algumas coisas ruins vão acontecer, mas Ele estará conosco todos os dias, Ele estará ao nosso lado. Por que acontecerá coisas maus, mesmo com aqueles que são do Senhor? Porque nós estamos num mundo mau, sujeito às consequências das escolhas do homem, que muitas vezes fere o outro, atinge o outro. Estamos sujeitos, mas nós sabemos que o Senhor está ao nosso redor. Por isso o Senhor Jesus falou que nenhum fio do nosso cabelo se perderá. Mas no mesmo texto de Mateus ele diz que muitos de nós seremos mortos por causa do Evangelho. Como assim? Ele permitirá a nossa morte, se for necessário, com um propósito, mas a nossa alma estará segura na presença dEle. Amado, só há segurança na presença dEle. Ele diz: eu vou proteger, eu vou me acampar. Olha o versículo 10. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar. Amado, só nele nós temos paz. Além da proteção, ele está dizendo, a paz que o mundo busca nas coisas dessa terra, em Jesus nós temos. Nós não precisamos ter bens e posses para ter paz. Nós não precisamos resolver todos os problemas. Nós não precisamos ter todas as respostas. Se nós temos um relacionamento com Jesus, Ele é suficiente. Ele traz paz. Ele é o príncipe da paz. Não é paz de ausência de problema, é paz da nossa comunhão perfeita com Deus, da presença dEle em nós. Terceira razão, porque somente Ele traz esperança, além da proteção e da paz, a terceira é, somente nele há restauração. Olha o versículo 11. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Que coisa maravilhosa, mano. Jesus te comprou com sangue. Você foi comprado. Você estava numa cova vazia, sem água. Ele tirou você de lá.
Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Somente em Jesus. O governo não faz isso, o dinheiro não faz isso, a sabedoria humana e o conhecimento não fazem isso. Isso está em Cristo, no Messias, no Senhor. E quem tem Jesus sabe disso. Pelo sangue Ele nos comprou, não é pelo nosso mérito. Nós fomos comprados pelo sangue. Versículo 12 diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. A pessoa sem Cristo, ela está sem esperança, sem paz, confusa, ela está angustiada. Quando nós conhecemos a Jesus e permanecemos em Jesus, Ele vai nos restaurando e Ele vai restituindo a nossa alegria, nosso sentido de viver, nosso prazer de viver, porque nós vivemos para Ele. Não é o prazer de ter as coisas que a gente quer ou os ambientes favoráveis, mas é o prazer de que nós pertencemos a Ele. Ele é real e nós temos um propósito na vida, na presença dEle. Em quarto lugar, a quarta razão porque devemos colocar a esperança somente em Jesus, porque Ele nos capacita para toda a sua boa obra. Olha o versículo 13: porque entesei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O mesmo Deus que quebra o arco do inimigo, o mesmo Deus que paralisa as ações dos exércitos de guerra do inimigo contra nós. O arco de guerra do inimigo é destruído contra nós. E agora o Senhor diz o seguinte: eu farei de você um arco, o meu arco de guerra e a minha flecha. Amado, o Senhor nos perdoa, nos restaura e Ele nos capacita para toda a sua boa obra. Agora você e eu somos ferramentas, instrumentos, armas nas mãos do Senhor, armas de guerra. Que guerra é essa? A guerra de levar a palavra de Deus, de proclamar a verdade de Deus, de levar o nome de Jesus. Ele restaura para nos usar, para todo o propósito dele. É tremendo. Além do perdão e da restauração, Ele nos usa para a sua glória. Versículo 14: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião. Que coisa maravilhosa. Deus vai ser visto através da sua vida. Jesus será visto através de nós. E aí no versículo 14 ainda diz: as suas flechas sairão como relâmpago, o Senhor fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Tudo isso é a linguagem da ação de Deus através de nós. No versículo 15, mais uma vez, ele diz: o Senhor dos exércitos protegerá o seu povo, eles engolirão os inimigos. Uma linguagem figurada para nos mostrar que nós não temos que ter medo, que várias vezes os povos colocam esperança nos homens, eles temem, mas quem está na presença de Deus, ele descansa na sua presença. E em último lugar, nós devemos colocar nossa esperança somente no Senhor Jesus, no Messias, porque Ele é a única salvação, Ele é o único Salvador. Versículo 16: naquele dia o Senhor, seu Deus, os salvará, como rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Que coisa maravilhosa! Você é como uma pedra nessa grande coroa do povo de Deus e vai resplandecer na terra. Por que tudo isso? Porque Ele nos salva. Nós não merecemos, mas no versículo 17 diz: pois quão grande é a sua bondade e grande é a sua formosura. Ele é maravilhoso, Ele nos salva, salvação eterna, salvação do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado. Ele nos salva. Nós devemos colocar a esperança somente nele, porque só Jesus pode salvar o homem. Buda não faz isso, Kardec não faz isso, nenhum ídolo faz isso, nenhuma religião faz isso. Está em Cristo, no Messias. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Filho amado que se entregou por nós. E Ele então promete aí, declara isso, que só Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso pastor. Se até o capítulo 8 Zacarias fala desse Messias como sacerdote, agora a partir do capítulo 9 ele vai apresentá-lo como o pastor que nos guia, que nos orienta. E ainda, para concluir, no versículo 17 termina dizendo: o trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças,
mostrando aí que Deus, Ele vai nos salvar e Ele vai levantar uma nova geração, jovens, que Ele vai alcançar. Nós vamos transferir legados daquilo que nós temos recebido do conhecimento de Deus para uma nova geração. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que a nossa esperança esteja nele, na presença dEle. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajuda como igreja, individualmente, como igreja brasileira, a não colocar a nossa esperança e confiança no homem, na política, na economia, nem na religiosidade, apenas rituais sem relacionamento. Mas, Pai, que a nossa esperança todos os dias seja renovada em Jesus, no Filho do Deus vivo, o único Senhor, que nos protege, que nos guarda, que nos supre, que nos sacia, a água viva, o pão da vida, o eterno, o único Senhor. Jesus, nós esperamos em Ti, e ó Deus, obrigado, porque sabemos que esta revelação vem pela Tua graça, pelo Espírito do Senhor, e nós recebemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.